Voltamos com o programa Crescer Você, hoje conversando aqui com a Ercília Zilli sobre terapia, mas é uma terapia do espírito. Então, com a capa da... A editora? A editora Mundo Maior. Mundo Maior. E a capa foi uma cortesia do Luiz Saigusa, da Interlitera. Nosso grande parceiro aí também, Luiz Saigusa. Grande amigo. Grande abraço para você. E, Ercília, uma coisa que eu fiquei intrigado para te perguntar também, porque você coloca um subtítulo no livro que é destino, não é isso? Hereditariedade, Hereditariedade, destino e fé. Por que essas três palavras? Explica para a gente um pouquinho. Porque esse livro, na realidade, ele é uma comparação entre esses três aspectos da doutrina espírita, principalmente em André Luiz, em que pese abordar Kardec e outros autores, e esses três aspectos na abordagem que eu pratico no consultório, que é a abordagem desenvolvida pelo Dr. Leopold Zonde. O Dr. Zonde foi um médico húngaro radicado na Suíça e na Segunda Guerra Mundial ele esteve preso num campo de concentração e ele carregava no campo de concentração aquele monte de papéis. E um dia um soldado nazista deu um tapa naquilo tudo, caiu no chão. E o Dr. Zonde fica numa situação assim muito delicada. Se ele abaixa para pegar, ele está contrariando o soldado. Se ele não abaixa, ele está sofrendo, né? Mas o soldado nazista olha para ele e diz assim, o que é isso? E ele diz assim, é toda a minha vida. Olha. Ele fala, então pode pegar. E o Dr. Zonde, ali no campo de concentração, recolhe seus papéis, suas pesquisas e tira um conhecimento, diz, mesmo num Caim sangrento, existe uma ponta de bondade, uma ponta de Abel. Então, ele tem um aprendizado constante. Então, o Dr. Zonde, no meu entendimento, é o autor que tem mais pontos de convergência com a doutrina espírita. A sua obra é psicografada, Ercília? Não, não é. Ela é um trabalho acadêmico, é um mestrado, e foi desenvolvido na Universidade Católica, na PUC, e foi muito interessante, porque foi um trabalho que abordava a questão da doutrina espírita dentro de uma universidade católica. Sim. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, né? E o trabalho foi concluído. Só que não tinha esse nome, o Espírito em Terapia. Era um nome comprido, diferente, para poder... A tese, né? Mas, enfim, ficou dessa maneira. E o que é essa hereditariedade? Hereditariedade é aquilo que nós recebemos como equipamento para o corpo físico, para o nosso veículo de expressão. Eu preciso de sinalizadores para que o espírito que mora neste corpo se expresse e perceba aquilo que precisa ser corrigido ou não. Então, eu digo assim, se me segurarem as mãos, eu não falo. Né? Quem está vendo aí já está vendo que eu falo com as mãos. O que significa isso? Eu tenho uma ascendência, né? Eu tenho uma origem italiana. Hereditária. E esse corpo foi montado de acordo com as minhas necessidades nesse momento, nessa reencarnação, nessa existência. Ele foi todinho elaborado para isso. Para isso eu tive que ter toda uma história. Então, quando a gente fala de genética ou de hereditariedade, parece uma coisa difícil, mas a doutrina espírita aborda isso o tempo todo. Se você abordar Missionários da Luz, você tem a reencarnação de Segismundo, e lá você vai encontrar Adelino inconscientemente aniquilando o gen do caráter. Então, não é uma questão de complicar, é que a doutrina, a doutrina espírita tem essas informações. O André Luiz, ele diz assim, que nós temos que transformar tendências em qualidades. E eu costumo brincar, né? Se eu tenho uma tendência a ser fofoqueira, né? Eu posso ser uma boa psicóloga, porque eu vou adorar ouvir a vida dos outros. Com a condição de que isso seja feito dentro de uma abordagem, dentro de uma técnica e dentro de um sigilo. Mas eu não vou deixar de gostar da vida alheia. Então, depois da palavra hereditária, você colocou a palavra destino. Hereditariedade e destino. Destino o que é? Essa ligação. É um sinônimo o livro compara isso. Destino não é alguma coisa assim, mística. É o meu projeto reencarnatório. É aquilo que está apontado, que está registrado
como eixo da existência que eu vim cumprir neste momento. Esse destino, Ercília, é aquilo que está escrito, o que eu vou passar, o que vai acontecer na minha vida, tudo isso? Não é uma coisa fechada, Tá. é algo que você participou, provavelmente na elaboração do seu projeto, dizendo que quer aprender através de determinadas circunstâncias. Tá. Então não é uma carta marcada, mas é algo que vai te lembrar que o seu projeto passa por ali. Dentro do meu livre-arbítrio, eu posso mudar o meu destino, não? Pois é, essa palavra livre-arbítrio é que é complicada. O Zond, ele usa livre escolha, Tá. que é menos. O que muda? Muda o seguinte, que livre-arbítrio pressupõe que eu conheça todas as regras do jogo. Tá. E quem conhece todas as regras do jogo? Ninguém. Dificilmente, nesse nível de evolução, a gente conhece. Então, livre escolha é menos, né? Livre escolha é assim, eu quero hoje estar no programa do William, portanto, eu não estarei em outro lugar. Você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha. Não é uma renúncia piedosa. Eu renunciei a alguma coisa, Sim. mas não é uma renúncia piedosa. É um processo de escolha. Eu Sim. quero isso, portanto, isso não dá. E dentro do destino, como funciona essa livre escolha? Dentro do destino é o seguinte, vão surgir situações que me levarão a fazer escolhas. E essa é a função do espírito. É através dessas escolhas que o espírito cresce ou não. Por exemplo, uma mulher que está assistindo agora e fala assim, puxa, eu estou sofrendo muito com meu marido, mas eu não posso deixá-lo porque ele é meu destino. Muita gente fala assim, ele é meu karma. Ele é meu karma. É o meu resgate. Eu não posso abandonar porque depois eu vou resgatar em outras vidas. Tá. Bom, você sabe que a gente faz o programa sempre de uma maneira descontraída, né? Às vezes eu escuto isso no consultório e a pessoa diz, é o meu karma. 3 meses depois eu digo assim, se você ganhasse 10 mil reais por mês, o que é que você faria? Aí eu dava um pontapé nesse sujeito, mas o seu karma. Acabou, que karma? Né? Deixa pra então, lá. na realidade, o que eu preciso aprender? Karma não é uma proposta de sofrimento, é uma proposta de aprendizado. Uhum. Então, eu tenho que olhar para aquela situação e fazer uma escolha. Porque muitas questões que interferem nesse processo de escolha são as fantasias. Eu vivo dizendo o seguinte, às vezes a pessoa tem um marido bom, mas ele não é ótimo. Ele é apenas bom. E como ele não é ótimo, ele não serve. E aí eu comparo, a pessoa pode comparar com uma pessoa que nós consideramos ótima, mas nunca convivemos. Então veja só, é a fantasia que me leva a, num determinado momento, não reconhecer e não dar o devido valor a pessoas, a coisas, a situações que são boas. Então eu sou responsável pela minha reforma íntima, não a do outro. Sempre somos responsáveis pelo nosso processo. Tá. O outro vai se quiser. Eu posso favorecer, mostrar o caminho? Eu não posso comprar um sapato 34 e oferecer para um sujeito que calce 42. Olha aqui, comprei para você. Não serve, então corta seu pé. Né? Então a pessoa não tem que se moldar para caber na nossa fantasia. Nós é que temos que ter um entendimento de ego adulto, onde nós nos reconhecemos dentro daquilo que é possível. A vida não é tudo que a gente quer. É o que a gente quer dentro do que é possível. Tá. Ercília, qual foi a sua dificuldade em fazer a ligação da psicologia com o espiritismo, com a doutrina espírita? Você sentiu alguma dificuldade? William, na realidade, eu nasci em família espírita. Tá. Então, essa para mim sempre foi minha tônica. E sempre estudei com base no Leopoldo Zond, nessa abordagem. O que sempre acontece? O seu eixo, né? Você parte sempre da... E eu via que eu falava as mesmas coisas. Tá. Só que uma eu chamava de destino, a outra eu chamava de projeto reencarnatório. Tá. Né? Uma coisa eu falo assim, transformar tendências em qualidades. O Zond diz, canalizar as tendências de forma socialmente aprovada e produtiva. Uhum. Quer dizer, transformando numa profissão, num hobby. Sim. Né? Falei, isso é a mesma coisa, isso vale a pena a gente escrever. E foi quando eu me dispus a fazer esse projeto. E ficou muito bacana. E onde entra a fé nesse momento todo? A fé é uma coisa muito bacana, porque a gente coloca muitas vezes a fé em Deus. Sim. E fé significa acreditar em si mesmo e acreditar em Deus, saber que Ele existe. É essa relação, fé é relacional, sou eu e Deus. É uma questão, essa é fé.
Então, quanto mais eu tiver de autoconhecimento e de autoconfiança e de autoestima, mais eu vou saber de Deus. Por quê? Bonito isso, viu? Muito bonito. A fé é proporcional, porque ela é relacional. Quanto mais você sabe de si próprio, mais você sabe a respeito de Deus. Mais essa relação se fortalece. E isso é muito bacana. Isso é fantástico, porque você começou o programa falando de Deus. E, de fato, Ele está dentro de nós, Ele nos rodeia, Ele nos dotou de si próprio. Eu fico imaginando, às vezes fora do consultório, porque ali é a situação, como é que as pessoas têm problema de autoestima? Sim. Né? Se nós temos lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, eu sou fruto da inteligência suprema. O que é inteligência suprema? É como perfeição. Como que eu posso me colocar tão para baixo, né? Como é que eu não percebo que eu sou consequência da vontade de Deus que nos dotou dele próprio? Ele mesmo. Ercília, que papo gostoso de aprendizado, e daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos conversar mais. Você vai continuar aqui com a gente, né? Vou continuar. Eu gosto muito desse bate-papo, você viu que eu fico quietinho aqui aprendendo. Eu volto já, não saia daí.